Olá e bem-vindos. Todos nós, sem exceção, passamos por tempestades na vida, não é verdade? Mas e se a chave para tudo isto não for tentar fugir delas, mas sim encontrar força e paz precisamente por causa delas? É exatamente sobre isso que vamos falar. Como é que se consegue não só sobreviver, mas prosperar no meio do caos? Para começar, vamos a uma pequena história. Havia um rei que queria encontrar a pintura que representasse a paz na sua forma mais pura. Uma das pinturas era um lago super sereno, lindo, mas a que ganhou? Bem, essa era completamente diferente. Retratava uma tempestade violenta, céu carregado, um rio a transbordar, caótico. Mas o segredo, o detalhe que mudava tudo, estava ali, escondido numa fenda de uma rocha, mesmo ao lado da cascata. Lá dentro, um pequeno pássaro descansava no seu ninho, perfeitamente tranquilo. Percebem a ideia? A verdadeira paz não é a ausência da tempestade, é a calma que se encontra dentro dela. E este leva-nos à grande questão, não é? Então, como é que se encontra essa calma no coração quando a tempestade é bem real, quando está a acontecer à nossa volta? A ideia não é esperar que a vida acalme, é sobre encontrar um ponto de equilíbrio, um centro que não se abala, mesmo quando tudo à volta está a tremer. Vamos lá ver como é que isto se faz. Ok, então a nossa primeira reação ao caos é quase instintiva. É tentar controlar tudo, agarrar as rédeas. Mas e se essa necessidade de controlo for na verdade uma armadilha? Para percebermos isto, temos de ir à raiz da questão. Este desejo de controlo, ele vem de um sítio muito natural, a ansiedade. E a ansiedade é apenas a resposta do nosso corpo à incerteza, ao potencial perigo. Não é algo mau por si só, de todo. É, na verdade, um mecanismo de sobrevivência super importante. O problema, claro, é quando este instinto tão útil se transforma numa espécie de prisão. Quando esta tentativa de gerir a ansiedade se torna crónica, caímos no que se pode chamar de armadilha do controlo. E o que é que isto significa? Bem, passamos a ter um padrão muito rígido que acaba por nos sabotar e, ironicamente, ficamos com menos capacidade de nos adaptarmos a coisas novas. Acaba por ser uma busca sem fim por uma segurança que, na verdade, nunca chega e que nos deixa ainda mais frágeis. Pronto, se tentar controlar tudo não é a resposta, então qual é? E é aqui que entramos numa mudança total de perspectiva. E se, em vez de só aguentar a tempestade, nós a pudéssemos usar para ficarmos mais fortes do que éramos antes? Nós ouvimos falar imenso em resiliência, certo? Aquela capacidade de aguentar os choques e voltar ao que era antes. Mas há um conceito introduzido por Nassim Nicholas Taleb que é ainda mais poderoso: a antifragilidade. E aqui a diferença é crucial. Não se trata apenas de sobreviver ao caos, trata-se de precisar do caos para evoluir. É a diferença entre uma pedra, que simplesmente resiste, e um sistema que cresce com a pressão. Para isto ficar bem claro, vamos usar uma analogia super simples. Pensemos num copo de vidro. O que é que acontece se o pressionarmos ou deixarmos cair? Parte-se em 1000 pedaços. É frágil. A sua natureza é evitar o stress. Depois temos algo robusto. Imaginem uma pedra. Pode-se deixá-la cair, pode-se bater nela. Ela aguenta o impacto e continua a ser uma pedra. Não muda. É isto que a resiliência muitas vezes aspira. Sair da adversidade sem alterações. Mas, e aqui é que está o ponto central, o antifrágil vai um passo mais além. É como um músculo. O stress de levantar pesos não o destroem, pelo contrário. As fibras musculares rompem-se um bocadinho para depois poderem crescer mais fortes. Ou seja, o stress, aqui, não é um inimigo. É informação, é energia para crescer. Ok, então, ficarmos mais fortes por fora, como um músculo, é uma parte da equação. Mas e por dentro? E a nossa experiência interna? Isto leva-nos a outro conceito fundamental, o estado de calma interior. Como é que se mantém a serenidade, mesmo quando a tempestade está no auge? Os filósofos da antiguidade tinham uma palavra espetacular para isto, ataráxia. E atenção, isto não é andar eufórico e feliz o tempo todo. É uma tranquilidade profunda, uma ausência de perturbação mental e emocional. Para muitas escolas de pensamento da altura, este era o grande objetivo da vida. E o mais curioso é que diferentes filósofos tinham receitas diferentes para chegar a este mesmo estado. Por exemplo, os epicuristas focavam-se em gerir os desejos, em evitar vaidades. Já os estoicos diziam que a chave era aceitar aquilo que não se pode controlar. E os céticos, bem, eles achavam que a paz vinha de suspender o julgamento sobre as coisas. Caminhos diferentes, mas todos a apontar para a mesma montanha. A paz interior. Há uma metáfora, uma história que ilustra isso de uma forma brilhante. A de Pedro a caminhar sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, estava tudo bem, conseguia fazer o impossível. Mas, no exato momento em que ele desviou o olhar e se focou no vento,
nas ondas, ou seja, no caos, começou a afundar. A lição aqui é poderosa. A nossa paz não depende da ausência da tempestade, mas sim de onde colocamos o nosso foco. Então, vamos recapitular. Já falámos da força externa, a antifragilidade, e da calma interna, a ataraxia. Mas o que é que liga estas duas coisas? O que é que nos dá a capacidade de aguentar qualquer tempestade, por mais violenta que seja? Isto leva-nos à última peça do puzzle, e talvez a mais importante, o significado. O Nietzsche resumiu isto numa frase absolutamente genial. Quem tem um porquê para viver consegue suportar quase qualquer como. Esta frase contém uma verdade imensa. Foi testada nas piores circunstâncias imagináveis. É a chave não só para aguentar, mas para encontrar um propósito em qualquer situação. E quem viveu isto na pele foi Viktor Frankl. Ele era psiquiatra e sobreviveu ao Holocausto. Nos campos de concentração, ele reparou numa coisa incrível. Quem sobrevivia não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram aqueles que tinham um porquê, uma razão para viver. Podia ser um amor que os esperava, um livro que tinham de terminar, qualquer coisa. Toda a sua psicoterapia, a logoterapia, baseia-se nisto. A nossa principal motivação na vida é a busca de um sentido. E o melhor é que o Frankl não ficou só na teoria. Ele deu-nos um mapa com 3 caminhos principais para encontrar este sentido. O primeiro, através do nosso trabalho, de criar algo. O segundo, através de experienciar algo belo como a natureza, ou de nos conectarmos com alguém, através do amor. E o terceiro caminho, talvez o mais profundo de todos, é na atitude que escolhemos ter perante o sofrimento que não podemos evitar. É aí, nesse espaço, que reside a nossa liberdade final. Isto tudo deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Se ser forte não chega e ser calmo também não chega, será que encontrar o nosso porquê é a âncora que segura tudo o resto? Talvez a verdadeira força para prosperar no meio do caos não venha apenas de nos tornarmos mais fortes ou de mantermos a calma. Talvez venha de descobrirmos um sentido tão profundo, tão nosso, que nos dê uma razão para enfrentar qualquer tempestade. E sabendo que, do outro lado, não só vamos sobreviver, mas vamos emergir com um propósito ainda mais claro.